Elizabeth Blackwell foi a primeira mulher a se formar e exercer a medicina nos Estados Unidos. Pioneira em promover a entrada de mulheres na medicina dos Estados Unidos, ela foi também uma reformista e abolicionista. Nascida em Bristol, na Inglaterra, no início de 1800, ela entrou para a história como a primeira mulher a se formar em medicina nos Estados Unidos. Os 9 irmãos de Elizabeth eram filhos de um paradoxo. O pai dela, Samuel, um dissidente da Igreja da Inglaterra, era um refinador de açúcar e abolicionista. Um homem que lucrava com o mercado que dependia do trabalho escravo e que ele abominava. A Elizabeth, ela era muito inteligente, socialmente muito desajeitada e ela tinha um senso de autoestima muito bom e muito saudável para a época. Ela concordava com a escritora e editora transcendentalista Margaret Fuller, que havia proclamado que a humanidade não alcançaria a iluminação até que as mulheres demonstrassem que eram capazes de tudo o que escolhessem, e que essa conquista era uma questão de talento e trabalho e não de sexo. A Elizabeth, ela queria ser alguém que incorporasse as ideias de Fuller. Ela escolheu a medicina não porque ela amava a ciência ou se preocupava com a cura. Na verdade, a Elizabeth, ela tinha uma aversão pelas funções corporais e ela sempre achou que as doenças eram uma frescura, um sinal de fraqueza. Mas mesmo assim, ela acabou entrando pela medicina porque era uma maneira incomunmente clara de provar o ponto dela. Porque se uma mulher pudesse sentar-se numa sala de aula de faculdade de medicina e passar em todos os testes necessários para obter um diploma, quem poderia argumentar que ela não era qualificada para ser uma médica? Depois de uma série de recusas, a Elizabeth, ela conseguiu se matricular num pequeno curral chamado Geneva Medical College, no oeste dos estados de Nova York. A aceitação dela foi vista como uma farsa. O corpo docente achou que era uma brincadeira e acabou aceitando a inscrição dela, porque eles achavam horrível a ideia de ter uma mulher em classe. Então eles acabaram aceitando pelo fato de que acharem que era uma brincadeira. A próspera prática que ela esperava não se concretizou, mas Emily logo se juntou a ela com seu próprio diploma de medicina, tão arduamente conquistado quanto da irmã. E juntas elas abriram a clínica de Nova York para mulheres e crianças indigentes, em 1857. As mulheres pobres, elas não eram tão exigentes com os seus médicos, e a clínica fornecia um local para o crescente número de graduadas em medicina concluírem sua residência. Foi o primeiro hospital com uma equipe médica inteira de mulheres. Imediatamente após a inclusão da Guerra Civil Americana em 1861, as irmãs convocaram uma reunião com seus doadores e apoiadores e redigiram um apelo às mulheres de Nova York. Em resposta, milhares de pessoas participaram da primeira reunião organizacional da Central de Socorro para Mulheres, que se tornou a Comissão Sanitária dos Estados Unidos, a maior organização civil da guerra. As irmãs, elas supervisionaram a seleção no treinamento de enfermeiras para a guerra para linha de frente. Finalmente pararam de trabalhar para a guerra quando ficou claro que os médicos homens, eles não estavam dispostos a reconhecer a participação delas em pé da igualdade. Elas então voltaram a atenção para a sua próxima conquista, que era a abertura da faculdade Medicina Women's Medical College, em 1869, com ênfase no treinamento prático que as colocavam acima das escolas masculinas, nas quais as irmãs haviam recebido seus diplomas. Depois que a enfermaria e a faculdade foram solidamente estabelecidas, Elizabeth deixou Emily praticamente mais dedicada e voltou para a Inglaterra, o lugar que ela sempre considerou seu lar e onde se tornou a primeira mulher incluída no registro médico do Reino Unido. Inspirado em médicas pioneiras como Elizabeth Garrett Anderson e Sophia Jacques Blake, ela se afastou da prática e se dedicou a defender a saúde pública, fazendo campanha contra as leis das doenças contagiosas que internavam as forças, em vez de se concentrar nos homens que as infectavam. Também se tornou uma das fundadoras da Sociedade Nacional de Saúde, com o lema "É melhor prevenir do que remediar", que é um dos lemas que a gente usa até hoje. Então, tudo que acontece, a gente sempre fala essa frase. Então, ela foi a criadora dessa frase,
que realmente é melhor prevenir do que remediar. Ela passou a acreditar que uma médica deveria ser uma professora munida de ciências e passou as últimas décadas de sua vida instalada em uma cabana à beira-mar em Hastings, fielmente cuidada por sua filha adotiva Kitty. É tentador ler a história da Elizabeth, simplesmente ver como uma história de mulheres pioneiras, mas a realidade ela era um pouquinho mais complicada. A Elizabeth, ela conseguiu olhar com desconfiança para o movimento emergente pelos direitos das mulheres. Ela sempre acreditou que era tolice dar voto às mulheres antes que elas arrancassem sua independência ideológica das mãos dos homens. Ela discordava da crença de Florence Nightingale de que o verdadeiro papel das mulheres na saúde era ser enfermeira e discordava da sua própria irmã médica Emily sobre o papel adequado de uma médica. A Elizabeth passou a ver mais sua missão em saúde pública, enquanto a Emily se esforçava para ser médica, cirurgiã e professora de medicina à altura de qualquer homem. A Elizabeth ela não estava interessada em ser adorável ou agradar ninguém. Ela sempre foi uma pessoa conhecida como uma heroína complicada, espinhosa, imperfeita e muito real. E seus defeitos são inseparáveis de sua conquista que mudou o mundo. Sobre uma das curiosidades do pai da Elizabeth é que ele deu o direito às suas 5 filhas a mesma oportunidade educacionais que deu para os seus 4 filhos, mudando-as de Bristol para Nova York em 1832 e depois para Cincinnati em 1818, na esperança de substituir a cana-caribenha pela beterraba. Ele morreu falido, deixando uma última lição. O marido, ele não era garantia de segurança, então por isso nenhuma das filhas casou. Então é isso, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga nas redes sociais. Tem aqui embaixo na descrição todas as minhas redes sociais e espero que vocês gostem de seus comentários, dicas e o que vocês acharam, tá bom? Beijo, até a próxima!